cada 8 segundos, um brasileiro sofre uma tentativa de fraude bancária. Os números são do Serasa Experian e ele chega a quase 2 milhões de ataques, segundo informações baseadas nesse ano em comparação com o ano passado. Meu nome é Micael Oliveira, sou aluno do curso de Direito da Faculdade Luciano Feijão e esse trabalho é para a disciplina de Fórum de Desenvolvimento que visa buscar um pouco as informações e repassar para vocês sobre as tentativas de fraudes bancárias que mitigam alguns benefícios de pensionistas e aposentados do INSS. Dados do Portal do Consumidor mostram que reclamações por crédito consignado irregular mais do que dobraram entre 2019 e 2020, saltando de incríveis 39 mil para 89 mil casos, uma alta de 124%. Existem muitos pontos que precisam de atenção, como em caso que o segurado do INSS realizou a contratação de um empréstimo no valor menor ou ainda a utilização do cartão de crédito, onde seus dados são utilizados de forma indevida para a solicitação de mais empréstimo que não foi contratado e muito menos autorizado. A surpresa ocorre muitas vezes quando o segurado percebe descontos indevidos no valor de seu benefício ou ainda quando o aposentado e pensionista busca por um novo empréstimo, onde muitas vezes o segurado acaba se endividando para solicitar outro empréstimo para quitar dívidas anteriores que nem mesmo são delas, ou seja, descobrindo um santo para cobrir outro. As ocorrências envolvendo o crédito consignado registraram um alto de 124% em um ano. No site consumidor.gov.br, somente no quesito sobre cobrança produto não contratado, o aumento foi de 441%. Já no ranking do Banco Central, houve um aumento de 56% no registro de oferta ou informação de forma inadequada. Um levantamento inédito no Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, com base nos dados do Portal do Consumidor e do Banco Central, apontaram essa explosão de reclamações sobre os serviços financeiros. Olá pessoal, meu nome é Daniel Ponte Gomes, sou aluno do 10º período de Direito da Faculdade do Luciano Feijão. Na disciplina de Fórum de Desenvolvimento Social, eu e os colegas Ramon, Micael e Henrique estamos tratando da problemática dos empréstimos consignados, principalmente que as empresas, as instituições financeiras se aproveitam da vulnerabilidade dos idosos para muitas vezes ludibriar e lhe causarem danos de alguma forma, né? Para falar dessa questão do Código de Defesa, como é que ocorre essa proteção? Essa proteção ela decorre de um princípio fundamental previsto na nossa Constituição, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, né, que está previsto no artigo 1º da Constituição, no seu inciso 3º. No artigo 1º ela diz: a Constituição, a República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, 2 pontos, no item 3, a dignidade da pessoa humana. Então é esse princípio que tem como base a proteção do idoso, né? Com esse princípio, 2 leis vêm a complementar, que é o Estatuto do Idoso e o Código de Defesa do Consumidor. No próprio Código de Defesa do Consumidor também, seu artigo 39, ele é muito claro. Ele fala que é vedado ao fornecedor de produtos e serviços, dentre outras práticas abusivas, 2 pontos, inciso 4, prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços. Ou seja, o Código de Defesa do Consumidor ele é muito claro, né, que esse consumidor idoso, que o consumidor, de uma forma geral, ele já tem a sua hipossuficiência nas relações de consumo. Mas o idoso, em especial, ele tem essa hiperproteção, né? Ele hipervulnerabilidade. Então, ele precisa de uma atenção especial, ele precisa de um cuidado maior do Estado, de uma forma geral. Por quê? Por mais que se trate de um direito patrimonial, as relações comerciais do idoso, mas o consumo é a matriz que gera a economia. Então, o consumo precisa ser protegido. Essas pessoas, né, estão envelhecendo,
a idade das pessoas, as pessoas têm vivido mais e esses idosos estão cada dia mais inseridos nas relações de consumo. Então o Estado tem que tutelar, tem que proteger e vem fazendo isso nos seus diplomas legais. O Estatuto do Idoso, também como forma de proteger, no seu artigo 3º, ele fala do atendimento preferencial que esse idoso merece ter, né, nas instituições. Ele fala, no artigo 3º do Estatuto do Idoso, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo 1º. Essa garantia compreende, logo no inciso 1º, atendimento preferencial, imediato e individualizado nos órgãos públicos e privados prestadores de serviço à população. Ou seja, eles têm prioridade absoluta. Idosos previstos com mais de 60 anos, o Estatuto prevê essa prioridade. E o que nós vemos muitas vezes são os próprios órgãos públicos, o Estado, negando esse direito ao idoso. Como a gente cansa de ver reportagens, o INSS, idosos nas filas, na chuva, pegando sol, né? Então, o que a gente quer deixar claro é isso, que o idoso, ele tem essa proteção pelo Estatuto do Idoso, pelo Código de Defesa do Consumidor e previsto na Constituição Federal no princípio da dignidade da pessoa humana, né? Que em caso de práticas abusivas por essas empresas, que eles procurem atendimento jurídico, procurem seu advogado de confiança e busquem seus direitos. Olá pessoal, beleza? Meu nome é Ramon Azevedo, sou estudante, aluno do 10º período de Direito na Faculdade Luciano Feijão, e a gente está aqui por meio da disciplina de Fórum de Desenvolvimento Social, tratando aí dessa questão dos empréstimos fraudulentos a aposentados e pensionistas do INSS. Ou seja, são empréstimos que são feitos por outras pessoas que o aposentado não conhece e que fica descontando ali da parcela dele, do aposento, e é uma situação chata. Infelizmente, esse tipo de empréstimo vem crescendo no país. A gente, quando consulta dados do Procon, do Portal do Consumidor, a gente vê que já mais que dobrou nos últimos anos a quantidade de reclamações para esse tipo de empréstimo, certo? No entanto, caso você não tenha sucesso nessa negociação de forma ou opte por entrar na justiça, você terá direito, nesse caso, à devolução em dobro de tudo que foi descontado do aposento. Por exemplo, se foi descontado R$2.000, várias parcelas de R$200, o banco é obrigado aí, por meio da justiça, a devolver tudo que foi descontado em dobro, como também terá direito à indenização por danos morais. Por todo esse problema, essa situação chata, impertinente, de você procurar o banco, ligar, ter seu aposento aí descontado, sendo para você que fez. Então você pode pleitear sim pela justiça a indenização por danos morais, certo? Então assim, pessoal, o que a gente recomenda? Por acaso, se você for um aposentado desse, foi lesado por esse tipo de empréstimo, ou conhecer alguém, algum familiar que passou por isso, ou que pode vir a passar, o que a gente recomenda? Bem, primeiro, você pode procurar o banco que fez o empréstimo, nas agências do INSS ou no aplicativo do Meu INSS, tem como saber qual é o banco que fez esse tipo de empréstimo. Não foi você que fez, não foi o aposentado que fez. Então você pode procurar o banco e pedir para cancelar a operação de maneira amigável, Procura o banco e diz, olha, não foi eu que fiz, quero cancelar essa operação. Já houve relatos de sucesso, o banco vai lá, cancela, e a partir daí as parcelas que foram descontadas ele devolve, e aí fica tudo ok de maneira amigável. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Victor Rubens e sou acadêmico do 10º período do curso de Direito da Faculdade Luciano Feijão. Estou aqui para falar um pouco, sobre o entendimento dos tribunais a respeito do assunto que já vem sendo falado aqui pelos nossos colegas de equipe, que é os contratos fraudulentos, com os aposentados,
Então, pessoal, de antemão, o STJ tem editou a súmula 479, né? E o que é que diz essa súmula? A súmula diz que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. E o que é que isso significa, né? Significa que as instituições financeiras respondem independentemente de culpa, né? Elas respondem objetivamente caso haja um contrato que tenha sido feito de forma fraudulenta, né? Então, pessoal, recentemente nós tivemos aqui uma decisão, né, do nosso tribunal aqui da região do Ceará, né, que foi publicada agora em 9 de novembro de 2021, de um recurso de apelação, né, em que, né, foi feito um contrato de empréstimo consignado em que estava sendo descontado parcelas na folha de uma aposentada, certo? E aí, né, eles recorreram alegando que foi feito de forma legal, mas não comprovaram mostrando o contrato. Então, o recurso deles, né, foi assim improvido, né, e foi mantido a decisão. No caso, pagamento de danos morais, por ela ter tido esse constrangimento, que ela não fez esse contrato, né, o pagamento do indébito em dobro, né. Nesse caso aqui também teve a questão que eles deixou de demonstrar a regularidade da transação, né, que incumbia ao banco, né. Então, tudo isso, né, é passível, né, de indenização, porque o consumidor é a parte mais frágil do contrato. Então, pessoal, como o consumidor é a parte mais fraca, né, e já é pacífico nos tribunais o entendimento da responsabilidade das entidades bancárias de forma objetiva, né, então o banco, né, foi condenado a pagar toda a indenização, né, os danos morais, a restituição do que foi descontado, né, da aposentada em dobro, né, e assim que tem sido o entendimento dos nossos tribunais, com responsabilidade objetiva, né, nessa relação. Olá, amigos, olá, amigas. Meu nome é Henrique Átila, saudações a todos. Sou discente do curso de Direito da Faculdade Luciano Feijão e cá estou para findar este importante trabalho de Fórum de Desenvolvimento Social. De tal sorte que aqui estou para falar acerca das considerações finais sobre o tema das fraudes bancárias envolvendo empréstimos consignados, né? Que infelizmente são uma realidade que muitos aposentados e pensionistas do INSS estão sofrendo. Haja vista que os mesmos, ao irem sacar seus aposentos, suas pensões, estão sendo surpreendidos com a diminuição de seus rendimentos. E após irem no INSS, após se dirigirem para conversar com o bancário, são surpreendidos ao saberem que tal diminuição se deu por conta de empréstimos bancários que os mesmos sequer fizeram qualquer requerimento, muitas vezes realizados por terceiros de má-fé. Diante disso, reiterando o que o colega Victor falou há pouco, é entendimento consolidado pela jurisprudência contemporânea que a responsabilidade dessas fraudes é das instituições financeiras. Aí você pode perguntar, mas se foi realizado por um terceiro, por que é que o banco vai ter que me ressarcir? O que é que o banco tem a ver com isso? O que o banco tem a ver com isso é que as instituições financeiras devem promover a segurança no âmbito de suas operações, de tal modo que dificultem ou cessem essas fraudes. Diante disso, por vezes é descontado mensalmente desses empréstimos 40, 50, 60 reais. Valor este que é bastante considerável, sobretudo em situações como a que estamos presenciando, né? De uma crise político, social e econômica sem precedentes. E, por vezes, muitos desses aposentados e pensionistas
são os únicos que provêm a renda de uma família de 5, 6 pessoas. Portanto, venho aqui dizer que se for o seu caso, se for o caso de um pai, um avô seu, sugiro que entre em contato com um advogado de sua confiança, para que o mesmo faça a solicitação do seu histórico de empréstimos consignados e após isto, e após análise minuciosa, você irá saber quais empréstimos você realmente fez ou quais empréstimos foram realizados terceiros. Findo aqui, dizendo que é bastante oportuno esclarecermos que seguros de vida, tarifas bancárias não solicitadas também são passíveis de responsabilização por parte da instituição financeira. Responsabilidade esta que vai culminar em uma indenização por danos morais e, sobretudo, a indenização por danos materiais, referente a todo o dinheiro que indevidamente foi descontado do seu, enfim, do benefício do aposentado, né?